A gente vai agora repercutir essa fala feita pelo ministro Fernando Haddad, esse detalhamento que a gente está ouvindo, inclusive agora da parte técnica da Fazenda. E eu aproveito para chamar o Sérgio Vale, que vem conversar com a gente, economista-chefe da MB Associados. Oi, Sérgio, muito bom dia, bom conversar contigo de novo. Tudo bem, Muriel? Prazer falar com você de novo também. Sérgio, quero muito te ouvir a partir do que a gente acabou de ouvir de Fernando Haddad, Simone Tebet, do ministro da Casa Civil, Rui Costa também, e com relação a essas explicações técnicas que a gente está tendo aos poucos, para entender um pouco mais sobre esse pacote. Na sua avaliação, essa explicação agora, fez sentido o pacote da forma como está ou ainda não? Pois é, Muriel, o pacote, na verdade, é uma dupla frustração, né? Uma frustração que foi conduzida, foi criada ao longo do último mês na construção do pacote em si. Havia uma expectativa muito grande no início de que poderia ser um ajuste de gastos mais estrutural, mais de longo prazo, mais bem feito, de certa forma. E ao longo do mês, a política venceu a economia. E a gente acabou tendo um pacote muito desidratado, que foi sendo divulgado ao longo dos últimos meses, ao longo do último mês, e a gente viu um cenário em que os cortes que vão ser feitos ao longo dos próximos anos são muito menores, tanto no curto prazo, quanto especialmente nas medidas estruturais que foram apresentadas. E a segunda frustração veio ontem, né? Apresentar junto a um pacote de contenção de gastos uma renúncia fiscal significativa no imposto de renda causou um cenário de que, olha, o governo está tendo dificuldade de sinalizar corretamente o que se precisa fazer na questão fiscal nos próximos anos. Tudo que o governo conseguiu fazer até agora coloca muita dúvida, de novo, novamente, infelizmente, se ele vai conseguir cumprir a meta efetivamente ainda em 25, 26. Né? Tudo que está sendo feito é para tentar atingir essa meta, mas os números e as estimativas estão sendo colocadas, talvez nem isso a gente consiga, mesmo com todo o esforço que foi feito. Então, assim, eu acho que o mercado, a gente vai continuar no compasso de espera ao longo dos próximos 2 anos, esperando um novo governo em 2027 para endereçar de forma mais concreta, mais correta, as questões fiscais, especialmente em relação ao salário mínimo, saúde e educação, que ficaram totalmente de fora no sentido correto que a gente acredita que deveria ser tocada. Haddad fez uma promessa e falou durante essa coletiva de imprensa que ficaria muito chateado, decepcionado se ele saísse do governo, se, enfim, acabasse, enfim, o governo, se ele saísse do Ministério da Fazenda e não tivesse conseguido concluir uma reforma da renda e do consumo. Como é que você recebe também essas falas de Haddad sobre essa reforma da renda e do consumo? Ele faz esse cálculo de que do consumo deve sair ainda ao longo do ano que vem, assim como da renda, para que em 2026, no caso, começo de 2026, janeiro de 2026, já entregue essas duas reformas tributárias do consumo e da renda, tudo pronto. Qual que é a avaliação que você faz? Esse é o copo meio cheio dessa questão fiscal, né, Muriel? O Haddad, de fato, vai ser lembrado, quando terminar o mandato dele de ministro da Fazenda, por ter sido o ministro que conseguiu fazer reforma tributária de consumo e também, muito provavelmente, eu acho que vai acabar acontecendo, aos trancos e barrancos, com todas as dificuldades que a gente está vendo em relação à proposta em si, também na tributação da renda. Né, que é uma pauta antiga que a gente tem na economia brasileira, de fazer uma reforma do imposto de renda importante. A gente está fazendo essa sinalização, talvez possível, de passar e ser aprovado em 2025. E a do consumo, que é aguardada há décadas, literalmente, a gente conseguiu avançar, apesar das dificuldades. Então, assim, eu acho que no final, olhando os 4 anos que vai ser o mandato do presidente Lula, a gente conseguiu avançar em pontos importantes em relação à estrutura tributária brasileira, olhando do ponto de vista de renda e consumo, mas na estrutura de gastos, que é um ponto importante, o governo definitivamente ficou devendo, e eu acho que vai continuar devendo. A gente vai precisar tocar nesses assuntos, ser uma pauta importante de um próximo governo. Agora, Sérgio, esse susto que o mercado levou, principalmente ontem, quando veio essa questão da isenção do imposto de renda, pode impactar na sua avaliação num médio e longo prazo, por exemplo, olhando para uma inflação? O susto continua, né, Muriel? Porque o câmbio hoje já está quase aí tocando R$ 6 por dólar. E dado que é esse o pacote, provavelmente não vai ter grandes mexidas. Na verdade, o risco pode ser até de piorar no Congresso, quando for aprovado, quando for discutidas as medidas no Congresso. A gente tem um risco de que esse câmbio está buscando um novo patamar. E não é mais aquele 5,40, 5,50 que era possível alguns meses atrás. A gente está falando agora de um câmbio que todo mundo já está trabalhando pelo menos uns 5,70, 5,80. E dado o que aconteceu ontem, está caminhando talvez para de fato a gente chegar
nos R$ 6 por dólar de forma mais consolidada. O impacto disso a gente já está vendo esse ano. A inflação já está pressionada, a inflação muito provavelmente vai ficar acima do teto em 2024, na casa de 4,7, 4,8. Ano que vem ela fica ainda mais pressionada e todo mundo vai acabar ajustando a inflação para o teto também, vai todo mundo acabar indo para 4,5%. E a consequência disso, Muriel, é uma Selic que na casa de todo mundo estava 12,5%, 13%. Agora a gente está falando de uma Selic que, com o pacote de ontem, infelizmente pode começar a ter novas estimativas de 13,5%, 14%. Não fica difícil de ver isso acontecer. Quer dizer, tudo que o governo fez agora, nessa discussão do pacote fiscal, infelizmente tem uma consequência para 2026 muito, muito complexa, muito ruim. Foram 2 anos iniciais de crescimento muito bom, mas os 2 anos finais muito provavelmente estão sendo de crescimento mais baixo, especialmente 2026 pelo impacto do que a gente vai ter agora, de inflação mais elevada e com juros mais elevados. Então foi um pacote fiscal que não beneficia o próprio governo, traz dificuldades para eles mesmos daqui 2 anos durante o período eleitoral. O presidente corre o risco de não ser reeleito por conta do que está sendo feito agora. Mesmo diante de um cenário, a gente pode até pensar em talvez num aumento de juros, né? Mesmo com Gabriel Galípolo assumindo também, a gente pode pensar que vai ser difícil conter a inflação sem aumentar ainda mais os juros? O Gabriel não vai ter alternativa. Dado esse cenário de piora de expectativa geral, de câmbio, de inflação, as próprias expectativas de juros, não tem um cenário róseo nesse sentido. A gente não vai conseguir evitar que a taxa de juros continue subindo ao longo do primeiro semestre inteiro do ano que vem. É por isso essa percepção de que, olha, o 13%, que já está na cabeça de todo mundo, pode começar a virar um piso. E os números começaram a ir para 14%, 15% para tentar manter a inflação dentro da meta em 26%, que é o que vai ser a preocupação quando a gente entrar em 2025. Então, assim, o governo, infelizmente, com esse pacote fiscal que ele mesmo criou, coloca muitas dificuldades para o governo daqui a 2 anos. E vai também trazer muita dor de cabeça para o Banco Central, não tem muita alternativa aqui. Muito bem. Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados. Mais uma vez, obrigada pela participação. Sempre bom conversar contigo, Sérgio. Obrigado, Maria. Sempre um prazer. Até a próxima. Obrigada.